Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição. E hoje eu estou com outros 3 amigos aqui. Eu vou deixar eles se apresentarem. Vamos começar aqui com o Guilherme, olá a todos. É um grande prazer estar aqui pela primeira vez, né? Fui convidado, mas é um imenso prazer estar aqui participando desse estudo da lição. E aí, pessoal, Luiz Vitório aqui, já é acho que a terceira gravação, uma bênção, novamente estarmos reunidos e fique conosco aqui até o final. Oi, pessoal, meu nome é Emanuele, é um prazer estar aqui gravando mais uma lição, é a segunda lição e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. E agora nós estamos na lição de número 12, que são eventos finais. Quase chegando ali no finalzinho da nossa lição sobre o grande conflito. Uma lição que tem mostrado várias lições que a gente precisa aprender, várias coisas que precisamos colocar em prática agora nos últimos dias. E o verso para memorizar está lá em Provérbios 23, diz assim: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. E sabe, parando já aqui no verso, e a lição vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, sobre a questão da verdade. Hoje em dia a gente vive num mundo onde a verdade está quase que extinta. Tudo que as pessoas falam, hoje em dia a gente não pode quase que nem confiar. E a lição aqui de sábado veio falando do porquê das profecias. O porquê que as profecias elas existem. E contou aqui uma ilustração de um pai, que se um pai sabe que um caminho está com um problema e a filha vem por aquele caminho, esse pai vai ficar super animado, super contente em conseguir avisar para essa filha de que tem um caminho alternativo, que ele pode andar e que ali é melhor e é mais seguro. E fazendo essa ilustração sobre o que Deus quer e faz conosco, né? As profecias, elas são justamente isso. Elas são para avisar, para nos avisar de qual caminho nós devemos tomar, para onde nós devemos ir, para conseguirmos chegar no céu, para conseguirmos ter uma vida, entre aspas, mais tranquila na medida do possível nesse mundo de tantas tristezas. Eu acho legal essa parte do verso, quando eu fui ler, estava estudando, e diz assim: compre a verdade e não a venda. Mas aí a gente para pensar, mas como é que a gente compra a verdade? Como é que se compra uma verdade? E aí eu estava dando uma estudada e eu vi deu uma pesquisada, né? E eu li algo que eu achei bastante interessante. Quando a gente compra algo, que é comprar? A gente troca algo de valor por algo do mesmo valor. Então, vamos supor, eu vou comprar essa caneca, o valor que eu vou dar em dinheiro é o valor que custa essa caneca, né? Então, quando diz assim, compre a verdade, é que a verdade ela é algo tão importante que precisa ser comprada. Porque quando a gente tem algo que às vezes não é tão importante assim, o que a gente faz? Ou a gente dá, ou a gente troca. Mas a verdade não. A verdade a gente tem que comprar. Porque o preço que a gente paga é o preço que ela vale. Na verdade, até muito mais. E aí diz assim: compre a verdade e não a venda. Mas como é que a gente compra? A gente compra com dinheiro? Porque a gente pode comprar a verdade na Bíblia. A Bíblia tem a verdade. A gente pode comprar. Mas de nada adianta a gente comprar uma Bíblia se a gente não for ter esforço para ler, se a gente não for ter tempo e se a gente não tiver intimidade com Deus. Então, o preço da verdade vai ser justamente o esforço, o tempo e o relacionamento com Deus. E não vender a verdade, quando diz aqui não à venda, esse vender significa não colocar algo acima da verdade. Porque já que a verdade tem um valor, se a gente colocar algo acima da verdade, a gente está vendendo. A gente está perdendo. Então, eu achei muito interessante isso, porque o preço da verdade vai ser o tempo, o esforço e o relacionamento, que muitas vezes a gente deixa passar. E aí a gente perde, a gente vende, e aí a gente tira, né? Acaba perdendo a sabedoria, a instrução e o entendimento. E hoje, só para
complementar o que a Manu falou, e hoje como nós temos vendido a verdade, né? Porque hoje a internet principalmente, muitas coisas a gente tem trocado a verdade, né? Um exemplo, o celular, a internet é uma das coisas que mais tomam o nosso tempo. Muitas das vezes nós deixamos de colocar a verdade em primeiro lugar na nossa vida, porque devemos estudar a palavra e dedicar o tempo a Deus, mas muitas vezes nós passamos muitas horas na internet e deixamos de pegar uma hora a verdade para estudar. Então, é preciso estar bem atento para que nem a Manu falou, para que nós não possamos vender essa verdade, colocar nada acima dela, porque ela é o caminho para Canaã celestial. E é justamente isso que o Gui falou. Hoje em dia a gente precisa investir mais em coisas que têm valor. A gente investe nosso tempo em filmes, em séries, em jogo de futebol. Cada um tem uma coisa aí que pega mais. E aí a gente acaba que a gente não investe nas coisas de Deus, nas coisas do céu. E se a gente não investe nisso, o que a gente anda fazendo? E já juntando aqui com o domingo, pegando o que a gente está falando sobre a verdade, a lição de domingo falou sobre a verdade e a questão da lealdade a Deus e a sua palavra. E a primeira pergunta mostrou ali em João 17:17, que é sobre a oração de Jesus, de quando Jesus pede na oração dele para Deus santificar os discípulos na verdade. E o que vocês entendem por isso? De deixar assim, de que Jesus, por que Jesus pediu isso? Para deixar separado na verdade. A Bíblia ela é a única fonte segura que nós temos ali de orientação para os cristãos e principalmente dessa rota que conduz à salvação. E um ponto interessante, como traz aqui, né, de como nós devemos nos relacionar com a verdade. É como um tesouro único, né? A ilustração aqui nesse começo de lição traz diversos caminhos e a Bíblia como uma porta ali central para a salvação. O interessante é que Deus, através da Bíblia, através da verdade, ele deixa tudo de modo simples, né? Então, por mais que a pessoa seja sincera, se ela pegar algum caminho paralelo à Bíblia, ela não vai chegar ali num bom destino, né? E é muito interessante isso, porque as palavras de Deus, elas sempre trazem luz, né? Nós vamos ver até um pouco mais para frente aí como que o apóstolo traz aí a ilustração sobre o impacto da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Exatamente. E a verdade, ela, que é a Bíblia, ela tem que ser o nosso tesouro. É aquilo que a gente tem que se agarrar e é firme. Porque se isso, um exemplo, mas se isso é uma caneca, isso é uma caneca, pronto e acabou. Não adianta eu falar que isso é qualquer outra coisa que não vai ser. E a mesma forma na Bíblia. Se está escrito na Bíblia de que é assim, se está escrito nas profecias de que é dessa forma, então é isso. Não adianta a gente querer fugir e ficar achando algumas outras formas. A segunda pergunta da lição, que eu também achei muito interessante, falou sobre assim como que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia. Como que a gente consegue saber que essa profecia é verdadeira ou não é verdadeira? A própria Bíblia já nos mostra alguns testes, né, que nós podemos fazer. Mas no versículo aqui que eles indicaram, de 2 Pedro 1,16, o início do versículo já começa falando de que para confirma a veracidade disso, porque eu estava lá. Eu vi o que aconteceu. Sim. E mais ainda abaixo, Pedro fala de que foram homens usados pelo Espírito Santo que conseguiram transmitir essa verdade. E olha só que coisa bonita, né? Sim. O versículo vai dizer, né? O apóstolo vai dizer: não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Uhum. Não foi algo que foi criado. Eles viram, ele estava lá, eles presenciaram. Aí ele continua, mas que eles foram testemunhas oculares das majestades de Cristo. Eles estavam lá, eles vivenciaram aquilo. E aí, entrando naquela parte de ilustração que mostra a importância, né, da palavra profética, ele diz assim que a palavra profética ela se assemelha a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro. E ela brilha até o ponto de tornar tudo claro e enxergarem amanhã. Ou seja, essa luz ela vai iluminar tanto, ao ponto de tudo ser tão claro
que a gente não tem como, você vai ser convicto do que daquela palavra profética, você vai entender o que Deus quer passar para você, vai se tornar tudo muito claro. Eu acho legal, né? Na palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. Eu acho interessante que muitas das pessoas, elas não entendem porque não querem, porque a explicação de Deus é clara, a palavra de Deus é clara, a verdade de Deus, ela é explícita, não tem como nós, querendo ver a verdade, não enxergar. Na verdade, as pessoas, elas não enxergam a verdade, por causa que elas querem enxergar aquilo que são propício para a vida delas. Isso é verdade. Muitas vezes a gente manipula. Já usei esse exemplo 200.000 vezes, mas o pastor Adailson postou lá naquele Um Minuto para Sempre, da Legolatria. A gente pega Deus, monta um Deus de Lego, sai montando ele, moldando ele do jeito que a gente acha que é. E eu anotei isso. Deus deixou as profecias, mas se a gente não estuda as profecias, como que a gente vai conseguir saber a verdade? Não tem como. E até João, né? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, assim, tá aqui, Deus deixou a verdade pra gente. E a partir do momento que a gente conhece, porque ler é uma coisa, né? Conhecer a verdade, viver é a outra. Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer e começa a viver, a gente vai ser liberto de muita coisa, a gente vai ter uma nova visão. Só que é decisão nossa escolher viver essa liberdade ou não. E, continuando sobre a questão da verdade, a lição de segunda nos trouxe uma verdade presente, que é a questão do sábado, sobre sermos selados para o céu. E, assim, tem várias partes sobre o sábado que são maravilhosas e esplêndidas, mas eu acho que, assim, essa parte, literalmente, dos selados para o céu, é uma parte muito bonita, porque ela vai falar pra gente, é aquela parte, né, que você foi fiel, então essa é a sua recompensa. E o que vocês entenderam sobre a parte dos selados para o céu? Sobre a parte ali de ter um elemento. Qual a parte do sábado que tem o selo? Eu acho... Alguém falar? Pode Não começar. A parte que eu tava lendo, tava estudando, é muito bacana porque o selo, ele tem elementos, né? Não é algo assim, desse jeito. Então, um selo, ele vai ter, em primeiro lugar, o nome, né? Daquele que pertence. E aí, se a gente for pegar, quando a gente entra nos mandamentos, a gente olha e vai ler a parte do sábado, e é muito incrível porque é o único versículo que mostra Deus se apresentando como Deus mostrando que Ele é o Criador, e depois Deus falando, mostrando que Ele é dono do que Ele é dono, que é do céu e da terra. Então, a gente tem no selo todas essas características, né? E quando a gente vai ler esse mandamento do sábado, é justamente onde se encontra essas características do selo. E o selo tem algo muito bacana que eu fui ler, eu estava vendo um vídeo do pastor Rodrigo Silva, eu gosto muito dele, e ele diz assim, que o selo significa identidade. Então, o selo vem para identificar quem você é, o que você faz. Então, o selo significa identidade. Então, é a identidade de Deus. E é interessante porque a questão do sábado, ou a questão das demais coisas, né, que existem no selo, lá em Apocalipse, igual na lição passada falou sobre o sinal da besta e tudo mais. Em Apocalipse, a gente vê de que nos últimos dias vai ficar bem distinto quem está do lado A ou quem está do lado B, quem está do lado de Deus e quem está do lado de Satanás. E são esses selos de que vão separar as pessoas. E é interessante de que, mas por que vão ter a marca, vai ser marcado na testa, esse selo e tudo mais? Porque é através da nossa mente que nós decidimos se a gente vai seguir a Deus ou se a gente não vai seguir a Deus, se a gente vai seguir a Satanás ou se a gente vai seguir a Deus. É tudo através da nossa mente, do que a gente pensa, de como a gente vai fazer. E, sabe, embaixo aqui no rodapé, vi uma pergunta
que eu achei muito interessante, do porquê a fidelidade diária ao Senhor é a chave que nos prepara para a crise final. Porque eu acho assim que hoje nós temos que viver a fidelidade, né? Sim. Se nós não vivermos a fidelidade em pequenas coisas no nosso hoje, dificilmente nós vamos viver a fidelidade no futuro, quando chegar as provações grandes. Então, é necessário que... porque eu não chega lá um pedaço de alguma coisa que você tá em um restaurante, um pedaço de uma carne de porco. Eu não como isso. Eu vou testando e vou ensinando a minha mente ela ser fiel nos meus princípios, naquilo que agrada a Deus. Então é muito importante isso. Exatamente, fui fiando pouco sobre o muito te colocarei. E já juntando ali, ainda mantendo sobre essa questão do sábado, mas juntando com a terça, porque a segunda e a terça ali estão ligadas, que mostra do a quem adoramos. E o Deus do sábado, ele é o Deus de muitas outras coisas. Ele é o Deus que cumpre as promessas na nossa vida. Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus que nos protege. E o que a gente precisa decidir, já foi falado várias vezes aqui em outras lições, e com certeza você já ouviu isso em algum sermão, de que muitas vezes a gente fica em cima do muro. E ultimamente, eu não sei quem é o mais velho daqui. Gui, quantos anos você tem? Tenho 26. 26? Eu tenho 21. Da Manu eu ganhei, do Vitor... Ih, eu sou a mais velha, eu tenho 27. E olha que lá que nem é o mais velho ainda, né? Mas eu já ouvi isso em vários sermões. E eu tenho visto pelo meu convívio, né? Assim, de que hoje em dia existem muitas pessoas indecisas, de que não conseguem tomar decisões ou se posicionar em alguns assuntos na vida. E o muro, ele tem um dono. Se você não decide pelo lado de Deus ou de Satanás, não importa. O muro não é de Deus, o muro é de Satanás. Deus, ele não fica em cima do muro lá com você. Deus, ele vai ficar te chamando. E não há meio termo. Então, se a gente não consegue ter o selo, por exemplo, do sábado, infelizmente a gente não está decidido. A gente não está mudando. Porque o evangelho, quanto mais a gente conhece a Cristo, isso gera mudança em nós. Se nós não temos mudado, então, infelizmente, nós estamos adorando e não é a pessoa certa. Para complementar essa parte que a Isa falou, trazendo para os nossos dias, sabemos que a doença do século é a depressão. Sim. Porque a depressão, ela parte de uma pessoa indecisa, que quer viver no passado e ela não sabe se vive o passado ou se vive o futuro. Então ela fica indecisa. Nós também, assim também é conosco no cristianismo, né? Nós temos que ter a decisão certa, não saber o que estamos fazendo, não ficar em cima do muro. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está em cima do muro, já sabemos que estamos indecisos. E é que nem a Isa falou, a indecisão não vem da parte de Deus, né? Exatamente. E a parte do sábado, o sábado é o selo de Deus, o sábado tem a assinatura de Deus na criação, que é, fiz tudo isso aqui, então essa parte é para vocês descansarem, agora tá tudo bom, tá tudo ótimo. E tudo o que Satanás puder fazer para ir contra, a própria lição falou isso, para ir contra e para destruir a adoração a Deus e para destruir o sábado, ele vai fazer. Porque, afinal de contas, o grande conflito começou no céu, justamente com Satanás, entre aspas, reclamando sobre a questão da adoração a Deus, de que não era justo Deus ter toda aquela adoração. E então, por isso que o sábado vai ser o selo para aqueles que escolheram ficar do lado de Deus, porque o sábado é para adoração a Deus. E por isso que, assim, eu confesso, e eu acho que eu também já comentei isso em alguma lição para trás, e a lição aqui também falou, antes, quando a gente via ali a questão sobre a perseguição, os cristãos, os adventistas, o pessoal que guarda o sábado vai ser perseguido e tudo mais, eu falava, é estranho, porque eu nunca vi ninguém brigando com ninguém por uma coisa dessas, né? Mas aí, como mostrou a lição, veio a Covid. E aí, tinha o grupo de pessoas dos vacinados, o grupo de pessoas dos não vacinados. Os vacinados podiam fazer isso e os não vacinados não podiam fazer isso. E não estou aqui para defender A ou B, não é isso. Só estou querendo dar um exemplo de que foi dividido o mundo. E o mundo, ele está mudando. A própria lição falou isso. No mundo instável, a profecia pode se cumprir mais rapidamente do que pensamos.
Exatamente, né? Assim como a Isa falou, nós vimos, né, na época da pandemia, como foi tão rápido que aconteceu as coisas, né? Da noite para o dia, houve decretos, né? Você não podia ali se locomover, sair da sua casa, tinha muita restrição ali, né? Então, nós também podemos colocar essa visão na Bíblia, porque às vezes pensamos que está muito longe, mas às vezes podemos estar muito enganados, porque da noite para o dia pode acontecer tudo, assim como aconteceu na pandemia. É por isso que é preciso estarmos vigilantes a todo tempo, né? E vigiarmos como cristão para estar sempre preparados para nunca sermos pegos de surpresa, né? E é muito interessante aqui ver o papel do sábado como ponto central da adoração. Porque a lição traz, né, a quem adoramos. E nós vemos hoje uma crescente pelo cristianismo, né? Muitas igrejas e muitas doutrinas de adoração e músicas, porém, se nós formos analisar ali a base verdadeira, não guardam na completude os mandamentos de Deus, né? E aí nós temos a importância de adorar verdadeiramente a Deus e como nós tratamos ali a questão do sábado também, né? O sábado ele ocorre durante toda a semana ali numa preparação também, né? Exatamente. A gente começa a se preparar para o sábado quando o sábado termina. E a gente não tem que adorar a Deus só no sábado. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. Tudo bem que o sábado, ele foi feito para ser a cereja do bolo. Para ser ali, Deus, esse tempo é seu. É feito para eu ficar com o Senhor e descansar no Senhor. Só que a lição de quarta também trouxe um assunto bem interessante, que foi sobre as chuvas, tanto a temporã quanto a serúdia. A chuva temporã é aquela que germina a semente, e a chuva serúdia é aquela que amadurece a colheita. E a lição mostrou pra gente de que a chuva temporã, ela caiu lá no Pentecostes, quando os discípulos falaram nas línguas e conseguiram pregar para várias pessoas. 3.000 se converteram em um dia. E ali começou a igreja cristã. E muitas vezes, como também tem o mesmo assunto, né, sobre o trigo e o joio, de que parecem a mesma coisa, só que a gente só vai conseguir separar mesmo nos últimos dias. E a chuva serôdia, ela vai cair quando estiver pronto para colher. Ela vai amadurecer a colheita. E o derramamento do Espírito Santo só pode acontecer na minha e na sua vida a partir do momento que nós conseguirmos entender a necessidade de que nós temos de estudar a Bíblia, de conhecer mais a Deus, de se aprofundar mais no estudo da sua palavra. Porque enquanto nós continuarmos perdendo tempo com coisas que não são importantes, se nós continuarmos vendendo a verdade, enquanto nós continuarmos fazendo isso, infelizmente a chuva serôdia não vai acontecer. E nós precisamos dela para nós continuarmos ou começarmos, para alguns, depende, a pregação do evangelho. E o que vocês têm para falar ou que vocês perceberam sobre a chuva temporã e a chuva serôdia? Eu acho muito bacana como tudo se complementa, porque a chuva serôdia vai ser derramada quando estiver pronto para colher. Mas só vai, quando tiver esse meio, né, para colher, vai ser aquelas pessoas que se manterão firmes. Então, a importância de você se manter firme, a importância de você tomar uma decisão, a importância de você não vender a verdade, porque a gente sabe que nos últimos tempos vai haver conflito, vai haver a parte da gente tomar certas decisões que vão ser importantes, e vai ser necessário a presença de Deus. E se a gente não buscar, e se a gente não fizer aquilo que precisa ser feito, a gente não vai ter. Então, a gente perde esse derramamento tão grande do Espírito Santo e a gente não vai ter. E o problema é que hoje em dia, nós terceirizamos a verdade. A gente não conhece mais a Deus diretamente. A gente conhece a Deus de uma forma terceirizada. Eu conheço a Deus porque eu vou na igreja, eu vejo lá alguém pregando, ou eu assisto alguns sermões, mas eu não pego mesmo a Bíblia e eu vou por mim mesma saber. E esse é o problema de que, a gente vai falar disso já aqui, mas de que nos últimos dias algumas pessoas, no período ali da sacudidura, de que alguns serão sacudidos e infelizmente não ficarão mais próximos a Deus,
São pessoas que não conseguiram dedicar o seu tempo mesmo de parar, ler a Bíblia, entender e estudar. Nós precisamos ter esse contato íntimo com Deus para a gente conseguir entender as profecias e aí sim conseguir compreender a verdade, compreender a sabedoria, a inteligência e entender de que isso a gente não vende. A gente espalha o evangelho, só que cada um tem a sua porção de que conhece pela Bíblia, mas cada um tem que buscar conhecer a Deus. Que aí entra a questão do autoclamor, que é a parte de levarmos a mensagem a todos. E, perguntinha, qual a nossa dificuldade de conseguirmos levar a mensagem a todas as pessoas? Eu acho que hoje o que mais tem tomado nosso tempo é o comodismo, né? A vaidade. Não é muito gostoso a gente chegar e vir no culto de manhã, né? E depois dormir o sábado todo, né? Isso é muito bom, né? É muito satisfatório para a nossa carne, né? Mas a gente muitas vezes deixamos de ver a necessidade do nosso próximo e também junto deixamos de levar a verdade. Então o que acontece? Nós precisamos sair do nosso comodismo, tirar um pouco da vaidade da nossa vida e dedicar o tempo a Deus, ao nosso próximo. E é que nem fala na palavra, né? O maior dom é o amor. E hoje nós deixamos de viver o maior dom. Porque se nós vivêssemos o maior dom, Cristo já teria voltado. É o que Paulo fala. O maior dom é o amor. Sim. E é interessante que a lição falou aqui. No fim dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedentes. E o Evangelho será proclamado rapidamente até os confins da terra. E estudando a lição dos jovens, que é o que a gente estuda lá, ela mostrou bastante pra gente nesse trimestre sobre o grande conflito, de que o trabalho de levar o evangelho é um trabalho de que os anjos gostariam e muito de fazer. Porque, veja, se nós estamos vivendo o grande conflito, se tudo isso, tudo que acontece é principalmente para mostrar para os anjos, para os mundos não caídos, e até para nós mesmos, de que Deus, ele é amor, e de que tudo isso que acontece, por mais que sim, tem sofrimento, sim, e muito, mas de que tudo que acontece é para mostrar de que Deus é amor, os anjos adorariam fazer parte disso, para que isso terminasse logo. Agora, é o que o Guilherme falou, a nossa vida, graças a Deus, a maioria das pessoas que nós conhecemos, pare e olhe. Nós precisamos ajudar, sim, alguns, só que a maioria das pessoas que nós conhecemos tem uma vida confortável. Nós ajudamos, igual eu acredito que todo mundo tem alguma pessoa em particular que ajuda, ou no semáforo até. Sempre alguém ajudando alguém. E afinal, isso a gente deve fazer sempre. Só que a gente precisa entender de que a maior bênção que a gente pode oferecer para alguém, se é que a gente tem ainda esse privilégio de oferecer uma bênção para alguém, é levar a mensagem de Deus para essa pessoa, é falar de Deus para essa pessoa. E o autoclamor e a obra da salvação, ela só vai ser concluída quando o evangelho de Deus for pregado a todo mundo, a toda a nação. E a Bíblia diz, se você não falar, até as pedras vão falar. E por mais, talvez grosseiro que possa parecer da minha parte, mas Deus não precisa de você, é ao contrário, é você que precisa de Deus. Então, se você não está fazendo o trabalho de levar a mensagem, como foi para quando Ellen White teve o chamado? Jesus tinha mandado o chamado para outras pessoas, convidando outras pessoas para participar, mas elas não aceitaram e depois se arrependeram amargamente. Então, se você não tem feito o trabalho de levar a mensagem de Deus para outras pessoas, se você não tem sido um exemplo, se você não tem brilhado por Deus no seu trabalho, na sua escola, em sua faculdade, não importa onde, se você não tem feito esse trabalho, então comece a fazer. Porque é eu e você que nós precisamos de Deus. E é tão bom, né, a gente levar a verdade, porque Sim. A partir do momento quando começamos a falar de Deus para outras pessoas, e vemos que muitas pessoas têm a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Mas quando você começa a salvar alguém e falar do amor de Cristo e da salvação, a sua fé ela fica robusta. Sim. Ela fica robusta, você se fortifica e você
busca aprender mais aquilo para passar para as outras pessoas. E é tão importante isso porque quando nós estamos levando a mensagem, quando nós estamos levando o evangelho às outras pessoas, nós estamos sendo salvos, porque nós estamos praticando isso, brilhando a luz que Cristo quer que brilhe em nós. Exatamente isso. E sabe, a gente só consegue falar daquilo que a gente tem dentro. Então, por exemplo, a gente nunca vai conseguir pregar a mensagem se a gente não estuda a palavra de Deus. A gente nunca vai conseguir falar do amor de Jesus se a gente não conhece o amor de Jesus. Não tem como. Por exemplo, eu sempre gostei muito do assunto de céu e de confiança em Deus. Só que depois do último 24/4 de 2024, que eu sofri um acidente, agora tem um assunto que eu gosto de falar também junto, que é sobre milagres. E Deus providencia coisas na nossa vida de formas que a gente não imagina. Mínimos detalhes Deus cuida. E aí agora a gente começa a ter, entre aspas, propriedade para falar, porque a gente vivenciou. E sabe, a gente só consegue essa vivência quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a ter contato com Deus. Sem isso, a gente nunca vai conseguir guardar o sábado, a gente nunca vai conseguir ter a verdade das profecias, nunca vamos conhecer as profecias porque a gente não estuda. É simples, mas é uma realidade de que a gente enfrenta hoje em dia. E a gente não vai conseguir nunca receber o Espírito Santo se a gente não conseguir ter um contato maior com a Bíblia. E entrando nesse ponto que você está falando, Isa, no finalzinho do livro O Grande Conflito, diz assim: a mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Então, a mensagem vai ser levada não só pelo que vai ser dito, mas pelos atos das pessoas. Sim. Foi o que você comentou, de tipo assim, como é que eu vou falar algo sobre Deus que eu não vivencio, que eu não vivo, que eu não mostro? Então, a gente vai levar a mensagem não só pelo que a gente vai falar para as pessoas, mas pelo que a gente mostra. E tem que ser assim, porque é aquela frase que todo mundo já ouviu, né? Que a gente é a Bíblia Que muitos não que leem. muitos não leem, então são os nossos atos. Sim, é perfeito, Manu. Por quê? Porque eu gosto muito daquele hino, né? Faça com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. E o que acontece? Nas nossas atitudes, nós refletimos a Cristo no nosso dia a dia, através da maioria. Às vezes a gente vê e fala assim, eu vou fazer isso aqui, porque me agrada, mas nós não sabemos se aquilo ali vai servir de exemplo e vai mostrar a quem eu sirvo. Então é muito importante nas nossas decisões do dia a dia, nas nossas atitudes, ver se o que nós queremos fazer realmente mostra a quem servimos. E eu queria ler uma parte aqui do Grande Conflito, que fala assim: quando a tempestade se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras da oposição. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, essas pessoas enxergarão as coisas quase que do mesmo jeito que o mundo enxerga. De modo que, ao chegar a hora de teste, estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. Esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e acusar por meio de falsos relatórios e insinuações, e incitar os magistrados contra eles. Aí é a parte que é triste, que é a parte do se eu e você não conseguimos ter um contato com Deus, eu e você não conseguimos estudar a Bíblia. E, infelizmente, quando tivermos que tomar posições em nossa vida, tomarmos posições para o lado errado. E ao invés de, no período lá da perseguição, estar do lado das pessoas que vão para o céu, estar do lado das pessoas que não vão para o céu. Essa é a parte triste e pesada. E essa é a parte do grande conflito. E também dos eventos finais. É interessante também, é um ponto que a lição traz ali no final, referente a se nós não conseguimos santificar o sábado e seguir a Deus em tempos de liberdade, quanto mais em tempos difíceis ali, de turbulência e pressão. Porque assim como
terá ali o derramamento do Espírito Santo, Satanás também simulará ali a volta de Jesus em diversos locais. E somente poderemos distinguir se tivermos de fato a aceitação do amor de Deus em nós e o estudo das profecias, né? Exatamente. Apocalipse fala muito disso, né? De que nos finais dos tempos haverão sinais, haverão falsos profetas e tudo mais. E para distinguir isso, a gente precisa estar em contato com a palavra, a gente precisa conhecer a Deus. E Para complementar um pouco, eu já conversei com pessoas, né? Já falando do sábado, e elas falaram assim para mim: ah, mas hoje eu não vou guardar o sábado, não, mas quando chegar naquele tempo difícil, eu guardo, né? E é interessante que a lei de Deus, ela tem princípios. sim, E o princípio do sábado é o quê? É a dependência. Se hoje nós não dependemos de Deus, é claro que em todas as áreas da nossa vida nós dependemos de Deus, mas se excluímos o sábado e falamos assim, nós não dependemos de Deus, então naquele tempo final, naqueles dias de dor, de aflição, nós também não vamos querer depender de Deus e vamos optar pelo caminho mais fácil. Dando um exemplo assim que veio na minha cabeça agora, do que o Gui estava falando, eu lembrei de Pedro. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me negar. Pedro fala, não, eu não vou. Não, Senhor, não vou negar, não vou te deixar. Quando Jesus está sendo interrogado e chegam para Pedro e diz, você era um dos discípulos de Jesus? Ele diz, não, eu não era. Não, eu não. E aí perguntam de novo, você é? Não, eu não sou. E pela terceira vez perguntam para Pedro, e ele até pragueja, né? A Bíblia fala em algumas versões, dizendo que ele não era. E aí ele se lembra. Porque é engraçado isso. Às vezes a gente olha e fala assim, não, eu tô fazendo isso, mas quando chegar lá perto dos últimos tempos, não, eu vou viver diferente. Imagina que eu não vou. Eu vou deixar de comprar. Eu vou, se precisar sair da minha casa, eu vou sair. E aí, quando chegar lá e você for confrontado? E quando chegar lá e, às vezes, o medo bater na sua porta? E você tiver que dizer que você é cristão, que você segue a Deus, que você guarda o sábado e que você vai continuar vivendo daquele jeito. Será que você vai ou será que você nega? Sim, é isso mesmo, Manu, porque o que acontece? Agora trazendo para um exemplo na área do esporte. Um atleta, para ele se preparar, há vários requisitos. Um exemplo, um fisiculturista. Um fisiculturista, ele tem que se alimentar direito, tem uma série de fatores ali para que ele cumpra as regras para que ao chegar o dia do campeonato ele esteja totalmente preparado. E com nós também não é diferente. Nós temos que alicerçarmos na palavra, ficarmos firmes, por quê? Porque para quando chegar o dia da prova, nós possamos estar preparados. exatamente. Assim por isso que nós devemos dedicar todas as forças na palavra para que quando chegue aqueles dias difíceis, nós possamos estar alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus. É verdade. E a gente tem vivido muito sem se preparar. A gente tem andado perigosamente na sombra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente tem saído para trabalhar sem orar, a gente tem feito várias coisas, diversas coisas, sem antes se preparar para com Deus. E como que a gente quer sobreviver aos eventos finais? Como que a gente quer conseguir vencer as provações finais? Infelizmente não tem como. Não tem como. E todo grande conflito, como diz o final do livro Grande Conflito, tudo que acontece é para declarar de que Deus é amor. Existem sofrimentos? Existem sim. Só que tudo isso é para mostrar de que Deus é amor e é para mostrar de que se você quer ou não ficar junto com Deus. Porque é muito fácil falar que quer ficar com Deus só pela questão eu vou pro céu para não morrer. Só que quando o culto passa da meio-dia, você levanta e vai embora. Se você não consegue ficar 20 minutos, meia hora, uma hora que seja. O culto, ao invés de terminar meio-dia, terminou 1 hora. Se você não consegue ficar esse tempo a mais na igreja, como que você quer conseguir passar a eternidade com Deus no céu? É que nem a lição vem falando, né? Os apóstatas, eles mudam de lado até por medo da morte. Mas eles mal sabem eles que estão aceitando a morte eterna, né? Então esse é o ponto. Muitas vezes nós temos medo daquilo que
Deus coloca em nosso caminho. Mas tudo que Deus coloca em nosso caminho é o melhor para nós. Porque, um exemplo, aquelas pessoas que mudam de lado com medo da morte, mal sabem elas que aceitam a morte eterna, a pior coisa. Então, é importante a gente sempre obedecer os princípios e crer que Deus tem o melhor para nós, tem a eternidade para cada um de nós. E o nosso tempo de estudo está acabando. E agora nós vamos para a parte das considerações finais. Quem quer começar dando a sua consideração final, o seu resuminho do que foi a lição 12 para você? Eu já volto para a consideração final. Gostaria de citar uma história que tem aqui na lição, na parte de auxiliares aqui, que é a história do Ivan, onde ele entrou para o exército soviético e ele teve que ali sofrer uma pressão muito grande por conta do sábado. Mas Deus proveu para ele e um general libertava ele aos sábados, ele poderia ali seguir a sua vida mesmo numa situação muito complexa. Então, a lição ela traz coisas muito importantes, né? Que é o quanto a palavra de Deus é um tesouro para nós, também a importância de entendermos as profecias e o quanto Deus cuida do seu povo e, assim como Daniel, também a história de Ivan ali, se nós permanecermos fiéis, né? A palavra final ela é de Deus, né? Então não tem o porquê, né? Nós termos medo se nós estamos do lado ali de quem já venceu. Assim como o Vitório citou, eu agora venho na minha mente, né? Eu quero citar o Soldado Doss, né? Se alguém não assistiu esse filme ainda, Até o Último Homem, assista, porque é muito lindo. Nós vemos como é privilegioso e como a gente tem que dar a honra de quem é a honra. Porque se você dar a honra de quem é a honra, você será honrado. Você pode ver ali no filme, né? Quem assistiu já sabe, como ele, pelo sábado, ele sofre vários ataques ali, mas até o fim ele permanece fiel a Deus. E ele é honrado, porque as pessoas não querem subir ao campo de batalha se ele não estiver ali. Então, ele honrou a Deus, e Deus honrou a ele. Então, ele deu a honra de quem era a honra. Então, é importante a gente cumprir os princípios e ser fiel a Deus, porque a recompensa ela é imensa. Eu vejo que a necessidade, né, da gente viver com Deus, da gente guardar a palavra dele, da gente permanecer firme, da gente ter a fé convicta, porque a gente sabe de tudo que vai acontecer. Talvez a gente não tenha dimensão, mas a gente sabe o que vai acontecer. Então, a necessidade de você se manter firme com Deus, que você se mantenha ali, que você leia a palavra, que você busque, que a gente possa viver todos os nossos dias se preparando para o que vai acontecer, se preparando para a volta de Cristo. Como o Gui comentou, que a gente dê a honra a Deus, que a gente... foi o que eu comentei hoje lá na sala dos jovens, que a gente, nas nossas orações, que a gente se derrame para Deus e fale, porque a gente erra, a gente peca, a gente falha. Às vezes o medo vai vir, o problema vai vir, a dificuldade vai vir, só que Deus está ali pronto para ajudar a gente. Então, que a gente possa ter forças para permanecer firmes e vencer até o final. Enquanto vocês estavam falando aí, me veio um hino na cabeça. Eu sei em quem tenho crido. E há um tempo atrás, eu fui em uma palestra de música e aí eles falaram de que na igreja hoje a gente canta sem nem saber o que está cantando. A gente canta no modo automático. Que amigo em Cristo temos. Se nem a gente fala com Deus. E o hino que me veio na mente agora foi o Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E para a gente saber em quem a gente tem crido, para a gente saber em quem a gente crê, a gente precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Porque esse Deus em quem a gente crê, ele é fiel e ele é poderoso para guardar a gente até o fim chegar. Então, que Cristo nos auxilie para que a gente consiga cada vez mais dedicar tempo à palavra, às profecias, que a gente possa comprar a verdade. E não importa o preço, que a gente compre a verdade e que a gente nunca venda ela. Essa foi a nossa lição 12 e que Deus esteja com você durante essa semana.